Gente, tá calor hoje, hein? Ó, tá tão calor hoje que o sujeito aqui, além de estar com o ar-condicionado no máximo, olha aqui também, ó. Olha só. Aí você tá pensando, ué, mas você já disse isso no vídeo de Chaves de 1974? Você está repetindo piadas no seu canal MM Produções? Não, o que acontece é que esse vídeo é um remake do vídeo de 74. Porque hoje nós vamos falar da quarta temporada de Chaves, a temporada de 1976, que é conhecida como a temporada dos remakes, onde a grande maioria dos episódios são regravações de episódios anteriores. Até porque, no ano de 1976, Chaves já era um grande sucesso tanto no México quanto em outros países hispanohablantes da América. Menos no Brasil, né? Porque na época o Brasil ainda não exibia Chaves, né? Portanto, Chespirito queria recriar algumas histórias antigas dele, né? Com uma versão mais legal, né? Mais interessante, mais recente mesmo, né? Ou seja, ele pegava histórias antigas que ele já tinha criado e melhorava elas. Ou piorava, né? Depende do episódio. Por isso que a quarta temporada de Chaves é conhecida como a temporada dos remakes. Enfim, faz o CCC, curta, comente, compartilhe. Vamos começar o vídeo. Bem, a quarta temporada de Chaves começou no dia 5 de janeiro de 1976 e terminou em 27 de dezembro do mesmo ano. E possui 40 episódios ao todo, não contando os perdidos mundialmente. Sendo que desses 40, 28 deles são regravações de episódios antigos, né? Quer dizer, 28 contando as partes de episódios como um único, né? Deixa eu ver quantos são, na verdade. 33 episódios são regravações de episódios anteriores. Mas enfim, vamos avaliar os episódios da quarta temporada de 1976. Vamos lá. A limpeza do pátio contra o leiteiro. Não, chegou o leiteiro, é o nome desse episódio. Esse é um remake do episódio do leiteiro de 73, né? Que já vimos antes. E ao contrário de sua primeira versão, que foi um dos primeiros episódios a serem exibidos no Brasil, esse aqui só foi chegar pela primeira vez em 2018 pelo Multishow, né? Por isso ele é um pouco mais desconhecido. Já esse aqui, que também é outro clássico do seriado e também foi um dos primeiros exibidos, né? Quer dizer, não é que ele foi um dos primeiros exibidos, mas ele faz parte do primeiro lote de dublagem de 84 mesmo. É um episódio onde a vila está toda suja de porcarias e todo mundo fica numa enrolação para limpar, até que no final o Seu Madruga limpa tudo, né? Aí vem o Kiko comendo as bananas, joga as cascas de banana tudo no chão e todo mundo escorrega nas nascas de bacana do Kiko. Mas vou ficar com esse episódio aqui porque ele é mais clássico mesmo. Ao contrário do episódio do leiteiro, que, né, é meio inédito pra nós, né? Então vou ficar com a limpeza do pátio. Olha aí. A galinha da vizinha é mais gorda do que a minha contra a saga do Seu Madruga Pintor. Bom, esse aqui é uma saga de 2 episódios, remake de 1973. Aquele que eu falei que era a primeira aparição conhecida do Professor Girafales. E essa versão de 76 é a mais famosa pra gente, né? E apesar de ser um episódio de 2 partes, a primeira parte é perdida mundialmente. Mas apenas o Brasil ele transmite a primeira parte desse episódio, já que no resto do mundo ela é perdida mundialmente. Ou seja, viva o Brasil! Aê, Silvio, salvou o Seu Madruga Pintor daqui. Mas não adiantou nada, sabe por quê? Porque a galinha da vizinha é mais gorda do que a minha e avança para a segunda rodada. Acho que o Silvio Santos não parou para pensar na segunda rodada dessa vez. Esse também é um remake de 73, onde o Chaves e a Chiquinha tentam roubar um frango que a Dona Clotilde deixou na janela. Isso é até meio curioso, né? Porque a Dona Clotilde costuma preparar bolos e panquecas para o Seu Madruga, né? Mas um frango é novidade. Um frango é novidade.
E a primeira versão desse episódio é um bolo mesmo, que eles tentam roubar. Mas enfim, a vizinha da galinha é mais gorda do que a minha. Eu errei aqui, mas tudo bem. Vai para a segunda rodada. O defunto será maior contra Bombinhas são perigosas, ainda mais em mãos erradas. Esse aqui é um remake de 72 e 73, cuja a primeira versão de 72 é perdida mundialmente, né? Que é o famoso revolvinho do Chaves. Já a versão de 73 só chegou no Brasil pelo Multishow também. Por isso que essa aqui é a versão mais famosa desse episódio, onde o Seu Madruga está vendendo artigos folclóricos de não sei o que, esqueci o que ele fala. Aí ele vende umas bombinhas que estão proibidas de serem vendidas para crianças e ele tem que devolver as bombinhas porque, né, elas estão proibidas, né? Mas a Chiquinha não perde pela boneza, não sei. E cata as bombinhas no Seu Madruga e começa a jogar no pátio, enquanto o Kiko e o Chaves estão brincando de tiro. Aí o Chaves fala: eu prefiro morrer do que perder a vida. E é isso aí, né? Eles vão jogando bombinha e vai, né? Só vai. Esse aqui também é um remake de 73 do episódio A Louca da Escadaria. Mas, ao contrário da Louca da Escadaria, quem participa desse episódio é a Bruxa do 71. E novamente, essa é a versão mais clássica que a gente mais conhece. Mas é aquele que o Seu Madruga ganha o terno de herança do seu tio que faleceu. Mas o terno fica muito grande nele, porque ele fica parecendo um saco de batatas. Aí as calças dele ficam caindo e a Dona Clotilde fala: ai, louco descarado! Ele tá procurando a cinta que a Chiquinha escondeu pra eles procurarem, quem achar ia dar cintada no outro. Aí no final a própria Chiquinha acha a cinta que ela mesma escondia, mas essa Chiquinha é... Ai. Mas enfim, esse episódio tem um pequeno erro de continuidade. Por quê? Porque na versão de 73 eles citam o Festival da Boa Vizinhança. E o próximo episódio, depois da Louca da Escadaria, é o Festival da Boa Vizinhança. Mas nesse aqui eles falam sobre a Festa da Boa Vizinhança, que vai ser na semana que vem. Aí na próxima semana o que acontece? Eles ficam jogando bombinha pra tudo que é lado. E a Festa da Boa Vizinhança que é bom nada, né? Ah, mas não tem a versão da Festa da Boa Vizinhança de 76? Sim, mas é só no final da temporada. Nós estamos no início da temporada ainda. Mas, cara, não tem como. Eu vou ficar com o terno do tio Jacinto mesmo. Vai o terno do tio Jacinto caindo no chão. Os remédios do Kiko contra Eu Não Creio em Fantasmas, mas que existem. Esse aqui é um remake de 73, daquele episódio lá, né? Esse episódio tem algumas mudanças, já que, por algum motivo que a gente desconhece, o Ramon Valdez, o ator do Seu Madruga, ficou ausente por 2 episódios na temporada de 76. Esse aqui e os remédios do Kiko também. Os remédios do Kiko é um remake de 74, só pra avisar, né? E nos 2 episódios ele teve seus papéis substituídos por outros personagens, né? Por exemplo, nesse aqui ele foi substituído pela Chiquinha. Essa aqui é a versão que a gente mais conhece do episódio do Kiko doente. E no lugar do Seu Madruga é a Chiquinha que vai comprar os remédios, é a Chiquinha que vai comprar o termômetro. Enfim, a Chiquinha substitui o papel do Seu Madruga. Já nesse aqui, as cenas dele são substituídas pela Dona Clotilde. Ao contrário do Seu Madruga no episódio original, é ela que impede o Chaves e a Chiquinha de verem televisão e também é ela que cuida do Kiko enquanto a Dona Florinda tinha saído, né? Mas enfim, entre os remédios do Kiko e esse episódio aqui, eu vou ficar com esse aqui. Eu não creio em fantasmas, mas que existem. Porque eu acho que a Dona Clotilde substituiu melhor as cenas do Seu Madruga do que a Chiquinha no outro episódio, né? Então vou ficar com esse. A orquestra contra Confusão no Cabeleireiro. Esse aqui é fácil, vai. Confusão no Cabeleireiro é um remake de 73, a versão mais famosa do episódio original, né? Onde o Seu Madruga ataca de Fígaro, só que sem experiência nenhuma. Acaba dando várias confusões e, de novo, a Chiquinha corta o cabelo no final.
Já esse aqui, A Orquestra, é um episódio bem simples, né? É um remake de 73, onde as crianças estão com seus instrumentos improvisados. Aí o professor Girafales tenta falar com o seu Madruga sobre a música, mas eles interrompem. Aqui é um episódio bem simples, por isso que eu fico com Confusão no Cabeleireiro por ser bem mais clássico. Então vamos continuar. A Saga dos Toureiros contra Barquinhos de Papel. Esse aqui também é um remake de 73, né? A maioria dos episódios dessa temporada são remakes de 73. Onde dessa vez, ao invés de eles brincarem de barquinho numa bacia no meio do primeiro pátio, agora eles brincam na fonte do segundo pátio. Já que na época da versão original desse episódio, o segundo pátio ainda não tinha sido criado. Então, né? E ao contrário do episódio original, que é o menor do programa independente, né? Tendo ali uns 8 minutos mais ou menos. Nesse aqui eles colocaram muito mais coisa. Como por exemplo, o Chaves brincando de pirata no começo, com o navio sendo o barco e a vassoura sendo o remo. E uma bandeira com o retrato do seu Madruga estampado nela. Já esse aqui é o remake de um episódio perdido mundialmente de 1973, chamado Entre Touros e Chifradas. Não, Entre Touros e Chifradas é esse aqui, a versão de 73 é Como Pegar um Touro na Unha. Que apesar de ser perdido mundialmente, existe o registro desse episódio em gravações, né? Em português mesmo, né? De alguém que fez uma gravação em VHS do episódio enquanto ele passava na televisão e agora ele está disponível. Mas ele só está disponível por causa do VHS mesmo, mas na televisão ele não passa mesmo, já que ele não é exibido no Brasil desde 1992. Mas ele rendeu numa franquia de 3 partes em 76. Já que a primeira parte é perdida mundialmente, ninguém sabe nada sobre ela. A segunda parte só veio para o Brasil em 2012, com a dublagem da Rio Sound. E a terceira parte é a mais famosa, que é exibida no Brasil desde 1990. Mas dessa vez eu vou ficar com os barquinhos de papel, porque, né? O episódio é bem melhor mesmo, vamos concordar, né? A Guerra é de Terra contra a Saga do Exame de Recuperação. Essa aqui é uma saga dividida em 2 partes, onde o menino fica de recuperação e seus pais têm que acompanhá-los na aula, né? Esse aqui é um caso praticamente idêntico ao dos toureiros que acabamos de ver, né? Já que é um episódio dividido em 3 partes, cuja primeira parte é perdida mundialmente e não se sabe nada sobre ela. A segunda parte só chegou no Brasil pelo Multishow em 2018. Não, na verdade foi pelo SBT em 2012 mesmo. E a terceira parte, que é a mais conhecida, é O Castigo Vem a Cavalo, parte 3, né? Que é exibida no Brasil desde 1992. Já esse aqui, A Guerra é de Terra, também conhecido como O Castigo do Kiko, é outro episódio que só veio no Brasil pelo SBT em 2012, na dublagem da Rio Sound. Enfim, por que ele é conhecido como O Castigo do Kiko? É porque no final do episódio eles fazem um pelotão de fuzilamento pra cima do Kiko, onde eles ficam com olhos vendados e todos eles jogam água pra cima dele. É como se o Kiko estivesse sendo fuzilado, só que com água mesmo. Enfim, apesar desse aqui não ser o remake de nenhum episódio antigo, ele tem cenas parecidas com o episódio A Casa com Goteiras. Eu não lembro do nome direito, mas acho que é esse, do Chapolin Colorado de 75. Onde no final acontece a mesma coisa, né? Mas eu vou ficar com O Castigo Vem a Cavalo mesmo, porque, né, ele tem cenas mais clássicas, né? Como, por exemplo, o professor Girafales comparando a cabeça do seu Madruga com o planeta Terra. Só que ela foi sacudida. A saga da Venda da Vila, de 2 episódios, contra Roupa Suja Lava-se em Público. Esse aqui é um remake de 73 e é engraçado. É basicamente um remake daquele episódio mesmo, né? Esse Varal é Meu, em que eles brigam pelo varal e coisa assim. Só que esse episódio tem muito mais coisa interessante. Como por exemplo os personagens trocando de chapéu. Como dá pra perceber nessa imagem?
com o Kiko usando o chapéu atrevidamente exótico da Dona Clotilde. E o Seu Madruga também usando o chapéu da Dona Clotilde. E o Chaves falando, parece a dona... Já esse aqui, A Venda da Vila, é aquele em que o Sr. Calvírio, interpretado pelo Ricardo de Pasquale, que inclusive essa foi a primeira aparição do ator Ricardo de Pasquale no seriado. Olha ele aqui, ó, atrás do seu barriga, ó. Tá dando pra ver? Enfim, esse episódio tem todo um clima de protesto, né? Né? Assim, né? Eles protestando. Como, por exemplo, a Dona Florinda dizendo que a Dona Clotilde foi a última que chegou na vila, mas o Chaves responde dizendo que ela foi a primeira que chegou no mundo. Enfim, apesar de ser um episódio dividido em duas partes, até 2014 a gente só tinha acesso à primeira parte do episódio, né? Mas aí eles dublaram a segunda parte finalmente. Bom, mas entre A Venda da Vila e o Varal da Vila, né? Eu fico com A Venda da Vila, do seu carequinha, comprando a vila do seu barriga, que pensou em vendê-la por estar com um concigrama, onde ele tinha dores no coração. Rapaz, agora eu me lasquei bonito aqui, que tem 2 episódios que são muito bons aqui, mas vamos lá. A saga do desjejum do Chaves contra o futebol americano. Putz! Bom, Desjejum do Chaves é um remake de 73, né? E também foi dividido em duas partes, onde tem mais elementos do que a versão original de 73, como por exemplo o Nhonho. O Nhonho não aparece na versão original porque ele nem existia ainda. E outra que quem dá as bolinhas e as raquetes de ping-pong pro Kiko é o professor Girafales. Já que na versão original de 73 ele simplesmente ganha as raquetes e as bolinhas do nada, a gente nem sabe quem deu. Quer dizer, a gente sabe que foi a mãe dele que deu, né? Mas este momento não é mostrado no episódio. Agora, tem uma coisa que aparece do nada na primeira versão, que é a mesa de ping-pong. E aqui a gente sabe que quem deu a mesa de ping-pong para eles jogarem foi o Nhonho. Ou seja, esse episódio preenche muitos buracos soltos na versão original. E isso é interessante. Agora, o futebol americano, será que eu preciso dizer mais? Ele sobe para a segunda rodada. Cara, esse aqui é um verdadeiro clássico, né? Não há quem me desminta. Porque, né? Olha, o futebol americano. Inclusive, é a primeira aparição do Godinez fora da escola, né? Que até então ele só aparecia em episódios da escola do professor Girafales, né? Mas depois daqui, né? Ele começou a aparecer em um episódio ou outro, assim, né? Coisas. Aparições pontuais mesmo. Os balões contra o chiclete. Bom, esse aqui, o chiclete, é um remake de 74. Daquele episódio que o Seu Madruga confunde seu chapéu com o chapéu do patrão dele. E é aquela coisa, né? E tem uma coisa bem interessante nesse episódio. Porque eu disse que era um remake de 74, né? E nos episódios de 74, a Chiquinha está ausente em todos. Porque, né, ela saiu no final de 73 e só voltou em 75. Ou seja, se eles fizessem remakes da temporada de 74, nos anos posteriores, eles tinham que dar algum jeito de incluir a Chiquinha no episódio. Mas aqui eles não conseguiram, não. Eles fizeram o episódio sem a Chiquinha mesmo. Eles não conseguiram incluir a Chiquinha em nenhum momento do episódio. Tá, vai sem a Chiquinha mesmo e dane-se. Já esse aqui, Os Balões, é o remake de 72. Do sketch de 72, né? Aquele Ajudem-se uns aos outros. Em que o Seu Madruga está vendendo balões e as crianças acabam brigando por balões e é isso, né? E no final o Chaves acaba voando com os balões. Quer dizer, eu não sei. Eu nem lembro desse episódio, até porque ele só chegou no Brasil pelo Multishow em 2018. Cara, eu não sei se eu assisti ele dublado. Acho que eu só vi esse episódio legendado mesmo. Mas eu não lembro muito, né? Então eu vou ficar com esse episódio do chiclete mesmo, porque sim. O bilhete de loteria contra o aluno mais inteligente. Bom, esse aqui é um remake de 74, né? Daquele episódio Festival da Burrice, em que foi um episódio com novidades.
onde surgiram pela primeira vez o Nhonho, a Pops e o Godines. Então, esse é o remake daquele episódio. E ok, é um episódio comum na escola do professor Girafales, nada demais. E esse aqui também é um remake de 74. É a segunda vez que o Seu Madruga compra o bilhete de loteria do Chaves e acaba apostando nele e ganha. Ok, não tem muita diferença da versão original. A única diferença gritante mesmo é que a Chiquinha participa dessa vez, né? Mas eu vou ficar com um aluno mais inteligente mesmo, olha aí. Roupa limpa suja-se em casa contra as calças do Seu Madruga. Esse aqui é um remake de 74, daquele episódio que o Seu Madruga pendura as carçolas no varal e a Dona Florinda manda pra ele tirar porque o professor Girafales está chegando na vila. Já esse aqui é um remake de 72 e 74, onde é a terceira vez em que o Kiko vai à festa dos Pires Cavalcantes, não pode sujar essa roupa, o Chaves é a Chiquinha suja a roupa do Kiko. Já vimos isso 2 vezes antes e agora temos aqui de novo. Então, pelo excesso de remakes da versão do episódio anterior, eu vou ficar com as calças do Seu Madruga. Tá as carçolas do Seu Madruga só pra segunda rodada. O Caçador de Lagartixas contra Satanás. Esse aqui é o remake de 73, do episódio que a Dona Clotilde tem um cachorrinho chamado Satanás e fica botando medo em todo mundo da vila. Mas a diferença desse episódio pro episódio de 73 é que a Chiquinha participa dessa vez, né? Já que na primeira versão de 73 ela já tinha saído do elenco. Já esse aqui, o Caçador de Lagartixas, é o remake de 74. E adivinha só, esse foi o primeiro episódio exibido no Brasil. Ei. Quer dizer, ele não foi o primeiro episódio dublado, mas foi o primeiro exibido, né? Que a gente sabe. Foi lá em agosto de 1984, onde Chaves havia sido exibido no Brasil pela primeira vez. E foi esse episódio que começou toda a fama de Chaves no território brasileiro. E assim, por ser o primeiro episódio exibido no Brasil, é óbvio que a dublagem é bem diferente, né? Onde temos, por exemplo, o Chaves com a voz fininha. Ele fala: não se diz cagueta, se diz chupeta. Aí o Kiko com a voz um pouco mais fininha também, ele falava tipo: ai, cale-se, 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 você me deixa louca. E o professor Girafales tinha até um dublador diferente, que era o Potiguara Lopes. Aí ele falava assim: pegue esse charuto e me dê esse estilingue. Então assim, por ter sido o primeiro episódio exibido no Brasil, eu vou ficar com Caçador de Lagartixa mesmo. Aí, o episódio do Chaves com a voz fininha. Vai, arrebenta a voz fininha. A saga do Festival da Boa Vizinhança, com 4 episódios, contra Invisibilidade. Pô, esse aqui também é muito fácil, né? Esse aqui, Invisibilidade, é um remake de 74, onde a Chiquinha inventa uma fórmula para eles ficarem invisíveis, né? É isso aí. Já o Festival da Boa Vizinhança é esse clássico aqui, né? Esse é um clássico da televisão brasileira e mexicana e mundial. Principalmente por ser um episódio dividido em 4 partes e por ter uma festa rolando pela vila. Inclusive tem uma curiosidade bem interessante, é que a segunda parte desse episódio, que justamente é a mais clássica para nós, ironicamente é um episódio perdido mundialmente no mundo inteiro, menos no Brasil. Pois é, né? O que a parte do episódio que a gente mais conhece, onde temos o cão arrependido, o Jeca Valente, a babãe querida, é perdido no resto do mundo, só exibido no Brasil. Olha o privilégio de nós. Nós temos privilégios, sabia? Inclusive, na 4ª parte desse episódio é exibida a música Óyelo, Escúchalo, que foi traduzida como Ouça Bem, Escute Bem. Por todos esses fatores que eu disse, eu vou ficar com o Festival da Boa Vizinhança. Até porque ele tá competindo com o episódio do Homem Invisível, né? Então, né? O Ladrão da Vila contra Os Loucos e a Cruz Vermelha. Esse aqui também é ridiculamente fácil. Bom, os dois episódios são remakes de 74, né?
pra economizar tempo aqui. Esse aqui é o episódio onde o Chaves tem uma xicrinha pra recolher dinheiro pra Cruz Vermelha, né? Mas ele só chegou no Brasil em 2018 pelo Multishow, então ele acaba sendo um pouco mais desconhecido. Já esse aqui, o Ladrão da Vila, é o remake daquele episódio de 74. Só que dessa vez o Sr. Furtado não é interpretado pelo José Antônio Mena, e sim pelo Ricardo de Pasquale, o mesmo que interpretou o Sr. Carequinha nos episódios da Venda da Vila. E bem, por esse episódio do Ladrão da Vila ser o mais clássico, vou ficar com ele, obviamente. Animais Proibidos contra a Saga da Pichorra. Esse aqui, Animais Proibidos, é um remake do episódio perdido mundialmente de 1973, que inclusive foi o primeiro episódio gravado depois da saída da Maria Antonieta de las Nieves do elenco, mas a gente não tem acesso a ele atualmente. Mas esse é aquele episódio onde o Chaves encontra um cachorrinho na rua, mas ele acaba mordendo ele e eles ficam preocupados pelo Chaves ter contraído raiva, né? Aí no final a gente descobre que quem morreu de infecção foi o cachorro que mordeu ele. Tá precisando de um banho, hein, bichinho? Já esse aqui também é um remake de 73 do clássico episódio da Festa da Amizade, que vimos que foi o melhor da temporada. E bem, apesar de ser uma versão mais completa com 2 episódios, o segundo é perdido mundialmente, né? Fazer o que, né? E olha, pelo visto a segunda parte do episódio da Festa da Pichorra ia ser bem melhor do que a versão de 73. Mas fazer o que? Sumir com a bagaça, a gente não tem mais acesso a ela, né? Inclusive iríamos ter participações do Professor Girafales e do Nhonho, que não aparecem no episódio original. Mas apesar de não estar completa, eu vou ficar com a Festa da Pichorra mesmo. E mais uma vez temos um episódio que sobe para a segunda rodada de WO, que é o Ano Novo do Chaves, olha. Também um remake de 73, só que ao contrário da versão anterior, que é um episódio comum, só que sobre o Ano Novo, esse aqui é um episódio mais musical mesmo, né? Já que ele apresenta várias músicas, como por exemplo, Arrugar, que foi traduzida como Vem Brincar, é aquela vem brincar, brincaremos sem parar. Também temos novamente a música Ouça Bem, Escute Bem, e o remake da música Um Ano Mais, que foi exibida pela primeira vez na versão de 73 mesmo. Só que essa aqui é bem maior e mais completa, né, do que a versão original, que só tem um verso e uma estrofe mesmo, e é isso. Agora vamos para a segunda rodada. Vamos subir para a segunda rodada. Vamos lá. A limpeza do pátio contra a galinha da vizinha mais gorda do que a minha. Vou ficar com a limpeza do pátio. O defunto será maior contra Não Acredito em Fantasmas, mas que existem. Vou ficar com esse para a terceira rodada. Confusão no Cabeleireiro contra Os Barquinhos de Papel. Vou ficar com a Confusão no Cabeleireiro, obviamente, né? A Saga do Exame de Recuperação contra A Venda da Vila. Vou ficar com A Venda da Vila. O Futebol Americano contra O Chiclete. Então, não é nem novidade que eu vou ficar com futebol americano mesmo, né? O Aluno Mais Inteligente contra As Calças do Seu Madruga. Vou ficar com o Aluno Mais Inteligente. O Caçador de Lagartixas contra A Venda da Vila. Desculpa aí, Caçador de Lagartixa, mas é a festa da boa vizinhança mesmo, né? Eu falei A Venda da Vila aqui, mas é porque saiu errado, né? Tá bom. O Ladrão da Vila contra A Festa da Pichorra. Vou ficar com o Ladrão da Vila. E novamente o Ano Novo vai para a segunda rodada sem brigar com ninguém. Para a terceira rodada, quer dizer, né? Vamos para a terceira rodada. Vamos lá, vai ficar interessante agora. A limpeza do pátio contra Não Acredito em Fantasmas, mas que existem. A limpeza do pátio. Vou ficar com a limpeza do pátio. Confusão no Cabeleireiro contra A Venda da Vila.
Que interessante. Vou ficar com a confusão no cabeleireiro. O futebol americano contra o aluno mais inteligente. Fácil. Vou ficar com o futebol americano. A venda da vila contra o ladrão da vila. Cara, eu falei a venda da vila de novo, gente. O que tá acontecendo? Mas, cara, desculpa aí, senhor Furtado, mas vai ser a festa da boa vizinhança mesmo. E não a venda da vila. Eu tô confundindo com a venda da vila, esse negócio aqui. De novo, esse aqui foi pra quarta rodada sem lutar. Uma hora você vai perder, hein? Já tô avisando. Vamos pra quarta rodada agora. A limpeza do pátio contra confusão no cabeleireiro. Aqui eu vou ficar com confusão no cabeleireiro facilmente. O futebol americano contra já ia falar a venda da vila de novo, contra o festival da boa vizinhança. Cara, agora deu ruim. Qual que é melhor, o futebol americano ou a festa da boa vizinhança? Gente, tá bom, vou ficar com a festa da boa vizinhança. Você é um safado, né? Episódio de ano novo. Você é um safado, né? Olha só, já vou te eliminar da quinta rodada logo, porque pronto, esse aqui não vai ganhar não. Esse só tá ganhando de WO, rapaz. Vai ganhar de WO não aqui, rapaz. Enfim, agora vamos para a grande final, onde temos confusão no cabeleireiro contra a venda da vila. Exatamente, agora foi de propósito. Parece fácil, mas é difícil. Mas na verdade é fácil. Entre o seu Madruga cabeleireiro e a festa da boa vizinhança, eu fico com a venda da vila. A festa da boa vizinhança. Pô, eu acho que já era esperado que esse aqui fosse ser o melhor episódio da temporada, né? Então, até o momento descobrimos que o melhor episódio de 73 é a festa da amizade, de 74 qual mesmo? É a exibição de ioiôs. De 75 é o seu Madruga Professor e de 76 é a festa da boa vizinhança. Qual será o melhor episódio da quinta temporada de 1977? Você vai descobrir nesta segunda-feira, neste mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau, gente!